Gravando aqui, vou fazer uma comparação do versus Race First Team, o impacto do range, como muda com a adição do ICM no decorrer do torneio. Então partiremos do XPV, iremos para o 50% left, 25, 17, 17 que está bem próximo da bolha, enfim, bolha direta, que é esse daqui, e 10% left, né, que é após estourar a bolha, volta ao jogo normal. E como já é sabido, o 10% left ele meio que se assimila entre o 50 e o 25, assim, então meio que você volta a estratégia, por assim dizer. Você vai encurtando até chegar na bolha, estoura a bolha e você volta a jogar uma estratégia mais agressiva, uma estratégia que envolve fazer ficha, você começa a pagar mais, você começa a jogar mais mãos, você começa a tribetar blockers. E antes de fazer a comparação dos 5 ranges, eu notei uma estratégia bem interessante da parte, tudo é 20 blinds, começando do princípio. Todas as situações são 20 blinds. Eu não coloquei assimétrico, eu deixei 20 blinds normal. Button contra CO versus Race First Team, Button versus CO, 20 blinds, todas as situações. E o que eu notei é que quanto mais próximo da premiação, ele começa a ter mais chove no Open Razer do CO. Isso daqui é bolha direta. E para ele estar chovendo 5,4% do range é um chove significativo. É uma situação onde que quando abre raise o cara acaba tribetando muito, ou o cara acaba até pagando. Desculpa, o cara acaba até pagando para jogar em posição, ou small acaba pagando e acabando jogando pós-flop. Muito race do big, e ele então acaba open chovando essas mãos que precisam se defender de certa forma, que quando toma chove fica esquisito. Esses ases offs aqui é coragem, hein? Enfim, então vamos para a nossa comparação. Eu vou colocar algumas observações aqui também. Outra coisa também, bolha direta, e eu notei que o 17 também. Então são as únicas situações onde que tem open chove, são essas, perto da bolha direta, open chove do CO, né? Vamos lá ver os nossos ranges. Os ranges aqui são do Button, então partiremos do começo. XPV, primeiro gráfico, primeira estrutura, primeiro módulo, primeira amostragem de range é XPV. Então nota-se que é um chove significativo. Ele acaba jogando 13 mais 5, 18, 18,5% do range ele acaba jogando. Um pouco de call com as bordas, que é a linha do 9. E nos demais chove. Interessante é que ele não tem tribet não all-in. Ele acaba por jogar de trap o topo para equilibrar com as bordas, né? Que é exatamente essa linha do 9, né? Um pouco de ases suited, que também acho que se ele acaba chovendo tudo, acaba ficando meio seeker. Tem 2 para falar, mais o Open Razer, enfim. 50% left, que é onde já começa a ter uma adição do ICM,
caiu metade do field já. Já é algo significativo, né? No torneio que tem 5.000 pessoas, já caiu 2.500 pessoas, né? Então já é significativo. Nota-se que ele expande range de call, linha do 9 já é uma observação a ser colocada, que é a linha de corte do call, e rei vala off e um pouquinho do dama vala off nas duas situações. Interessante, um pouco do Ás e 10 também. Essa é uma observação legal. E o topo, que antes era predominantemente call, ele começa a ter tribets, né? Para induzir mesmo, né? 25%. Praticamente anula todo o call, apesar de que é 1,5% do range, mas seria irrisório. Vamos ver o EV da... É o mesmo EV que Chovar, né? Então ele está bem polar entre tribet ou chove, né? Nota-se a linha do 9 suited, que antes era call, agora ele começa a ser puro fold. Eu acho que não temos mais incentivo a ficar pagando, não é o momento de fazer ficha dando call para acertar top pair, dando call para acertar segundo par, dando call para acertar duas pontas, flush draw, enfim. É o momento de fazer ficha explorando, né? Tanto que toda a frequência do rei vala e dama vala, que antes tinha uma grande frequência de call, virou puro tribet não all-in. E um tribet de 2.25. Então, ele abriu o mini raise, você faz 4.25, 4,5, 4,5, 4.6. Acho que cumpre bem o papel. 25%. 10% left. Eu não coloquei 17, pô. Ah, eu sabia que eu não tinha. Não, vamos voltar lá. Vamos fazer as coisas certas. GPV 20 blinds aqui, 17,5. Aqui o 17,5 é, por assim dizer, o mais importante, na minha opinião. Agora sim. Comparem. Agora sim. Tá. Vai ficar um pouco fora do esquadro aqui na sequência, mas está tudo certo. Então partimos por 17%. A gente saiu do 25, onde que para de ter call, e no 17, onde que absolutamente não existe call. Então, o que é notado até então? As bordas, que é a linha do 9 suited, um pouco do Ás de 10 off, um pouco do rei vala off, um pouco do dama vala off, e um pouco de frequência de Ases suited, que antes vinha vindo de call e reduzindo e mudando para tribet não all-in, no 17% left, que é chegando já perto da bolha, começa a ser puro fold. Então o range se comporta de tribet não all-in, com as bordas, e chove. Um range bem capado. Até porque o range de raise também vai encurtar com o decorrer, né? Porque tem mais raise steal, tem mais tribet, então você não vai estar mais abrindo um 9-7 suited do seu, você não vai estar abrindo mais um dama 7 suited, você não está mais abrindo um rei 9 off. Então, após o 17, a gente vai para a bolha direta, que é essa situação aqui. E olha que interessante como começa a ter call de novo na bolha direta. Por você estar jogando em posição, por estar podendo colocar pressão no pós-flop, por os blinds não poder ter tanto squeeze all in. Muito interessante isso.
Porque se fosse seguir a lógica, onde que começa a ter call, para de ter call e começa a ter tribet ou chove, a lógica seria de que enxugasse mais o range e começaria a ser predominantemente tribet ou chove igual no 17%, né? Mas não. Ele começa a ter alguns calls. E faz todo sentido, né? É uma situação onde que você chove 9-9 e toma a call, por exemplo, do Big, que vai ao ir por cima. Pô, situação horrível, né? Ele não vai ter 8-8 lá chovendo, ele não vai ter 7-7. Então ele pega essas mãos vulneráveis que também não quer foldar e joga de call. Mesmo que ao 10-10 o EV do chove é negativo, incrível. 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 Pô, se eu puxar aqui uma mão minha na bolha com 10-10, com certeza vai ter esses choves assim. Com certeza. Interessantíssimo. E após isso, estourou a bolha. A gente parou de chover o 10-10, estourou a bolha. A gente volta para o jogo normal. O jogo onde que se assimila com 50/25 e por coincidência ele está no lado do 25 e olha a semelhança. Então é isso. Estourou a bolha, você volta a jogar um jogo que envolve fazer ficha, envolve tribetar, envolve pagar. Claro que 20 blinds não vai ter tanto call, mas vai ter tribets, vai ter choves. Com certeza 25 blinds teria já alguns call. Até porque a idade vê que é notável o começo de ter um pouco de call aqui, né? Então é isso. Eu vou acabar pausando, faço umas observações aqui escritas e volto para comentar sobre. Bom, algumas observações colocadas. Button versus CO, 20 blinds efetivos. Chip PV 50% left é onde vai ter call com as bordas. Aí eu especifiquei, né, a linha do 9 suited, que é a linha de corte, alguns ases suited. E essas brothers aqui, né, que é a borda de 10, rivala, uma vala. Alright. Então, primeira camada onde que vai ter call. 25%. Não existe mais call. O range se comporta de tribet ou chove. E as bordas que antes eram call fold ou se transformam em tribet, que é o caso do rei vala, o as 10, de uma vala. Bolha do ITM. Aqui é um ponto muito legal, hein, que foi o aprendizado do dia. Começa a ter alguns call com mãos que querem se defender, mãos vulneráveis, entre aspas, né, porque acabam sendo mãos fortes, só que vulneráveis, que jogam bem pós-flop, né, que acertam um top pair, que consegue se defender e que coloca pressão no open raiser, né. Outro detalhe que foi falado no começo do vídeo. Ele começa a ter mais call porque o range do open raise ele começa a ter alguns choves também, né? Então a estratégia também anda conforme o range do vilão, né? Ok, mãos que não performam bem chovando e que não querem dar tribet fold. Após estourar a bolha, volta ao jogo normal, semelhante ao 25, né? Que é um do lado do outro aqui, porque acaba sendo, parece um print um do outro, né? Então é isso. Queria mais comentar mesmo sobre como o ICM começa a mudar o range, como começa a se transformar o desenho do range, a interpretação
por trás da adição do ICM no decorrer do jogo. E é isso.